Por favor, meus irmãos, queiram abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhores fiéis, não os tratem com desrespeito, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles que partilham do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas. A carta de Paulo a Timóteo, irmãos, ela é muito preciosa para nós, porque ela nos ensina coisas que são realmente importantes para a vida da igreja, para a igreja de Cristo Jesus que está aqui na terra. Nós sabemos que o propósito do apóstolo Paulo a escrever esta carta aqui para Timóteo era o ensino como se deve proceder na igreja. O ensino de como a igreja deve agir sobre os assuntos que ela deve falar, assuntos que devem ser tratados na igreja. E nós vemos o propósito da carta no capítulo 3, versículos 14 e 15, se você quiser voltar à página da sua Bíblia e acompanhar. O apóstolo Paulo dá aqui o propósito pelo qual ele escreveu esta carta ao jovem pastor Timóteo que estava na cidade de Éfeso. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, todos os assuntos contidos nesta carta são assuntos de extrema importância para a vida prática da igreja. São assuntos que a igreja deve se ocupar com eles. Então, Paulo aqui, nesta intenção, neste propósito dele de cuidar daquela igreja da qual ele estava distante, ele envia esta carta para Timóteo, dizendo que Timóteo, ao receber aquela carta, através dela, saberia então como se deve proceder na igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E a questão, os assuntos aqui tratados eram assuntos tão urgentes que Paulo diz que ele esperava ir encontrar-se com Timóteo. Ele teria um encontro pessoal com Timóteo. Ele veria Timóteo face a face. Mas esse encontro ainda levaria um tempo. Ainda que ele esperava encontrar-se com Timóteo em breve, ele envia a carta na frente, porque esses assuntos eram urgentes para a igreja. Esses assuntos eram importantes para a vida da igreja. Então, quando nós estudamos essa carta, nós sabemos qual é o interesse de Deus. O que Deus deseja que a sua igreja fale? O que Deus deseja que a sua igreja pense? Estes são assuntos de fato importantes para a vida da igreja, tanto que Paulo põe a carta na frente dele. Eu quero ir ver-te em breve, mas antes de eu chegar, já estou enviando a carta para você saber como se deve proceder na igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, todos os assuntos desta carta são urgentes para a igreja. São não somente importantes, como são urgentes para a vida da igreja. Esses assuntos que ele vem tratando aqui, era urgente que Timóteo preservasse o foco correto do ensino da igreja, como ele disse no capítulo 1, versículos de 1 a 3, isso para preservar a igreja, e isso era um ato de amor pela igreja, que então a igreja cuidasse daquilo que era ensinado. Ele abre a carta falando isso, que por esta razão ele havia deixado Timóteo ali em Éfeso, para que ele pudesse admoestar aqueles que estavam ensinando outras doutrinas, e a presente admoestação visava o amor, que procedia de um coração puro, de uma fé não fingida, e uma consciência pura. Então, Paulo tinha essa preocupação com a doutrina da igreja, então era urgente que Timóteo começasse a mexer no ensino da igreja, trazendo a igreja para o foco nas Escrituras. Era urgente que Timóteo tivesse uma compreensão profunda da salvação e que a própria igreja compreendesse o significado da conversão em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo conta seu próprio testemunho no capítulo 1, versículos de 12 a 17, contando aquilo que Cristo Jesus fez na vida dele e mostrando para a igreja que ele se lembrava muito bem quem ele era antes da sua conversão. Então, uma coisa que o crente precisa saber é da vida dele antes de Cristo e a vida dele depois de Cristo.
Ele precisa saber quais são os efeitos do Evangelho na vida dele, o quanto o Evangelho tem mudado a sua vida. Isso é saudável para a vida do crente. Então, por isso que Paulo dá o seu próprio testemunho pessoal no capítulo 1, versículos de 12 a 17. Era urgente que a igreja preservasse o papel do homem e da mulher, tanto na igreja como na família e também na sociedade. Por isso, no capítulo 2, ele diz que era responsabilidade dos homens a condução do culto na igreja. A direção do culto, a oração no culto, a leitura da palavra no culto, a pregação da palavra no culto são responsabilidades masculinas. E era urgente que a igreja, então, voltasse-se para esse padrão das Escrituras. Então, ele vai dizer que os homens deveriam levantar mãos santas no culto, sem animosidade, fazendo orações para que Deus salvasse o perdido. É responsabilidade dos homens. E era urgente que a igreja cuidasse dessas coisas. Era urgente que a igreja ensinasse as mulheres como elas deveriam se apresentar no culto, cuidar com a sua vestimenta, para não desviar a atenção dos homens, porque a forma como uma mulher se veste, revela aquilo que ela traz no seu coração. Se uma mulher se veste mal, se uma mulher exibe o seu corpo, ela está cometendo o pecado de adultério, levando os homens a pensarem mal a respeito dela e desviar a atenção dos homens. Por isso que as mulheres deveriam se apresentar com toda a decência, vestido de uma forma modéstia, porque isso revela o coração da mulher. Então a igreja tem que falar nessas coisas, a igreja tem que tratar esses assuntos, de o que é uma masculinidade e o que é uma feminilidade. Ele diz então que as mulheres não deveriam ensinar na igreja e nem exercer autoridade sobre homens. É isso que Deus espera da igreja, é um assunto importante. Espero ver-te em breve, mas se eu tardar, aí vai a carta, para você saber o que deve acontecer na igreja. Esse é um assunto da igreja. Por isso nós entendemos, cremos, que tem se tornado comum hoje em dia, lamentavelmente, mulheres sendo consagradas ao ministério pastoral é antibíblico. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a mulher é uma bênção na vida da igreja dentro do seu papel feminino, não exercendo um papel masculino. Era urgente que a igreja tratasse dessas coisas. Era urgente que a igreja escolhesse homens formando um presbitério na igreja. Por isso ele dá as características do presbítero no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Era um assunto urgente para a igreja teria que colocar isso em prática. Uma igreja só se torna madura quando ela tem um presbitério formado, quando ela tem um grupo de homens responsáveis por zelar pela doutrina da igreja, por proteger a igreja das ideias erradas que o mundo traz e quer pressionar a igreja a trazer para dentro dela. Então era urgente que a igreja tivesse um presbitério, por isso ele fala disso no capítulo 3. É urgente que a igreja tenha um grupo de diáconos e diaconisas organizado para a sua obra, para o seu trabalho, para o seu serviço, coisa que deve ser o próximo passo desta igreja aqui. Após nós termos o presbitério estabelecido, nós precisamos nos organizar melhor, os nossos diáconos e diaconisas, para que possa exercer o trabalho que Deus espera que a igreja exerça neste mundo aqui. Era um fato urgente, por isso ele fala disso no capítulo 3, versículos de 8 a 13. Era urgente que a igreja soubesse dos perigos do falso ensino, os ensinos de demônios que cercam a igreja, e ele fala disso no capítulo 4, versículos de 1 a 5. Era urgente que a igreja mantivesse a leitura bíblica no culto e a oração no culto. Era importante que a igreja soubesse, porque ele fala para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à oração e à exortação. Ele diz isso no capítulo 4, versículos de 13 a 16. Era urgente, então, que a igreja incluísse no culto a leitura pública da palavra de Deus, que é uma coisa que você tem observado, tem acontecido aqui nessa igreja, porque nós entendemos que é isso que a palavra de Deus ensina. No culto deve haver a leitura pública das Escrituras, a oração das Escrituras, cantando as Escrituras, é isso que ele diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Capítulo 4, versículos de 13 a 16. Era urgente que a igreja entendesse que o relacionamento que ela tem dentro dela é como um relacionamento familiar. Por isso ele abre o capítulo 5 dizendo para Timóteo que quando ele fosse falar com o mais velho, ele deveria tratar a esse como pai, ele fosse falar com as mulheres, tratar como suas mães, aos moços como seus irmãos, às moças como suas irmãs, considerando os relacionamentos familiares. Num relacionamento familiar, nós entendemos que no aspecto sexual há uma pureza ali. Por isso que quando acontece algum escândalo sexual entre parentes, é ainda mais horrível e repugnante.
Então ele diz para Timóteo: trate os mais velhos como seu pai, as mulheres mais velhas como sua mãe, os moços como seus irmãos, as moças como suas irmãs. Tenha uma intenção pura no seu coração, Timóteo. Ele abre o capítulo 5 falando disso. Era urgente que a igreja então honrasse as viúvas, verdadeiramente viúvas, tendo um grupo de mulheres maduras que pudessem cuidar das outras mulheres, tendo assim um ministério estabelecido. Inclusive, algumas mulheres podem ser sustentadas pela igreja, mulheres que se tornaram viúvas e que têm mais de 60 anos de idade, essas podem ser inclusive sustentadas pela igreja para exercer um ministério na igreja de cuidado com as outras pessoas, de aconselhamento para as mulheres mais jovens. Por isso, em Tito, ele vai dizer que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Era urgente que a igreja honrasse as viúvas verdadeiramente viúvas. Era urgente que a igreja honrasse os presbíteros que se afadigam no ensino público da palavra de Deus, no aconselhamento da palavra de Deus. Aqueles aos quais Deus deu o dom da palavra de Deus devem receber dobrados honorários da igreja, e ele diz isso no capítulo 5, versículos de 17 a 21. Então são coisas que a igreja deveria se ocupar de uma forma urgente. E aí então chega no capítulo 6, ele vai dizer que era urgente que a igreja ensine os homens a ter uma visão diferente sobre o seu trabalho. Timóteo deveria, veja o que ele diz no final do versículo 2 que foi lido aqui: ensina e recomenda estas coisas. Era urgente que a igreja tratasse também este assunto. É um assunto com o qual, de fato, a igreja deve se ocupar. Deus sabe, meus irmãos, quais são os efeitos do pecado no nosso coração. Ele diz em Provérbios capítulo 20, versículo 5, como águas profundas, assim é o coração de um homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Olha o que Deus diz a respeito do seu coração e do meu coração. O nosso coração é como águas profundas, uma expressão que se refere àquilo que tem nas profundezas dos mares. Uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano tem sido descobrir o que tem no fundo dos mares. Nós sabemos mais do que tem no espaço, nesse universo todo aqui, do que sabemos o que tem no fundo dos mares. Agora é que tem sido desenvolvido equipamentos que têm conseguido chegar na profundeza dos mares e têm sido descoberto espécies que os homens nunca imaginavam. E a Bíblia compara o seu coração e o meu coração com as profundezas dos mares. Então, quem sabe qual é a necessidade do meu coração? Deus. Ele sabe do que precisamos. Ele mesmo diz em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então ele faz a pergunta: quem conhece o coração? Ninguém. Mas eu, o Senhor, conheço, porque eu esquadrinho o coração, eu sondo os pensamentos e dou a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então nós não sabemos quais são as nossas necessidades, Deus sabe. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus que entra no nosso coração e revela para nós as nossas necessidades. Nós não sabemos, mas Deus sabe do que o nosso coração precisa. Ele sabe que o pecado criou sérios problemas no nosso coração, na nossa relação com o trabalho. Dentre tantos assuntos que Timóteo deveria ensinar e tratar na igreja, Deus incluiu esse aqui, dos versículos 1 e 2, que se refere à nossa relação com o trabalho. É um assunto importante. Se fosse passada uma lista para você, e você pudesse escrever os assuntos que você gostaria que a igreja tratasse, você colocaria o trabalho? Pastor, acho que nós precisamos aprender mais sobre o trabalho. Acho que nós precisamos falar esse assunto na igreja. Você colocaria esse assunto? Será que ele apareceria na sua lista? E se ele aparecesse, que lugar ele estaria na sua lista? Veja que Deus colocou como um assunto prioritário para a igreja. Ele sabe do que nós precisamos.
Ele sabe o que acontece no nosso coração, na nossa relação com o trabalho. E ele ainda diz para Timóteo, ensina e recomenda estas coisas. Porque Deus sabe o problema que o pecado criou na nossa relação com o trabalho. Então, logo o pecado entrou neste mundo, aqui lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, ele disse para Adão, que uma das consequências do pecado seria que a terra seria maldita e que ele, em fadigas, obteria dela o sustento durante os dias da sua vida. No versículo 19 ele vai dizer, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Veja o que ele diz, você vai comer do suor do teu rosto até o último dia da sua vida neste mundo aqui. Deus disse, você vai trabalhar, Adão, você vai trabalhar, a terra não vai te dar mais o sustento, você vai ter que lavrar o solo, a terra agora vai produzir cardos e abrolhos, espinhos, ela é hostil a você agora, para você conseguir dela o seu sustento, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar. E certamente nós não gostamos de Deus ter feito isso para Adão. O trabalho é fadiga para o homem, fadiga significa cansaço, perder as forças no trabalho. E nós não gostamos disso. Isso gerou uma insatisfação no nosso coração com relação ao trabalho. O homem não gostou de Deus tê-lo feito trabalhar para obter o seu sustento. Há canto no nosso coração que deseja ganhar sem trabalhar, não tem? Um cantinho no nosso coração que deseja. Tem crentes que falam assim, no fundo do seu coração, ele não verbaliza isso porque ele tem vergonha, mas fala, mas por que crente não pode jogar na loteria? Vai que eu ganho. Puxa, se eu ganho esses milhões aí de reais, eu ia ajudar tanto a obra de Deus. Quantos missionários eu poderia enviar com esse dinheiro? Quanto do evangelho poderia ser pregado se eu ganhasse? Mas Deus não me deixa jogar. No fundo, ele não quer trabalhar mais. E ele esconde-se atrás da obra missionária, do avanço do evangelho, mas ele não quer trabalhar mais, porque ele odeia trabalhar. Nós trabalhamos para não trabalhar nunca mais, não é verdade? Eu espero que chegue o dia em que eu não trabalhe nunca mais. Trabalho para não trabalhar. Veja como o pecado afetou o nosso entendimento, a nossa visão do trabalho. Meus irmãos, uma pesquisa do Instituto Gallup, anunciada por um professor de Harvard, diz que 72% da população mundial está insatisfeita com o seu trabalho. 72% da população mundial não tem satisfação no seu trabalho. E desses 72%, 18% acham que estão trabalhando no lugar errado. E têm intenções de prejudicar a empresa em que trabalham. Este mesmo pesquisador disse que a maioria dos infartos nos homens tem acontecido na segunda-feira de manhã. Ih, pastor, hoje é domingo à noite. A maioria dos infartos tem acontecido na segunda-feira de manhã porque as pessoas estão insatisfeitas em ter que levantar para trabalhar. E essa insatisfação toda é porque nós não gostamos daquilo que Deus disse que deveria ser bom para nós. Do suor do nosso rosto, nós comeríamos o nosso pão. E em fadigas, até o último dia da nossa vida. É verdade, irmãos, que as pessoas desejam trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Tem até um humorista que fez um dos seus personagens, fez um quadro sobre isso, e ele disse assim, por que a gente trabalha 5 dias e fica 2 dias de folga? Não deveria ser segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Devia ser segunda-férias, terça-férias, quarta-férias, quinta-férias, sexta-férias. Aí, sábado e domingo, que tem os nomes mais estranhos, a gente trabalha. Aí ele falou, por que nós não nos unimos para fazer isso? Eu sei que todo mundo quer. Pergunta para quem está do seu lado. Você não gostaria de folgar quinta, sexta, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e só trabalhar sábado e domingo? Você não gostaria? Quem não gostaria? Pergunta. Todo mundo quer. Por que a gente não se une então e vamos fazer isso acontecer? Quem que inventou esse negócio aí que a gente tem que trabalhar 5 dias e só folgar 2? Acho que ele revelou o desejo do coração de muita gente, não é verdade? Porque nós temos um problema com o trabalho. Isso revela
a relação que os homens têm tido com o trabalho. E esta passagem aqui, ela trata deste problema. Ela demonstra como o Evangelho, ele transforma as nossas vidas de uma forma profunda, levando-nos a ter uma nova visão deste mundo e do nosso papel nele. O Evangelho, irmãos, ele não veio para transformar só a nossa eternidade, ele veio para transformar o nosso viver neste mundo aqui. Foi isso que o nosso irmão Tiago orou antes dessa mensagem. O nosso viver neste mundo precisa ser diferente. Por isso que era urgente que Timóteo tocasse nesse assunto com a igreja, falasse estas coisas na igreja. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a nossa visão do trabalho ainda é uma visão mundana. Uma visão caída. Eu me lembro uma vez que eu estava com meu irmão. Meu irmão trabalha na Embraer. E aí eu estava com um amigo dele da Embraer. A gente tinha ido, num sábado de manhã, a gente tinha ido jogar futebol. E aí a hora que a gente estava voltando, a gente estava vindo lá pela Tamoias, a gente passou do lado da Embraer assim. Aí o meu irmão ficava tentando mostrar para mim o hangar que ele trabalhava lá na Embraer. Ele falava, eu trabalho naquele hangar. A gente ficava olhando para tentar enxergar. E o colega dele dirigindo o carro falou assim, olha, quando eu não estou trabalhando, eu não gosto nem de olhar para lá. É como as pessoas veem o seu local de trabalho. Como as pessoas veem. Olha, quando eu estou de férias, não quero nem chegar perto. Deus quer que nós tenhamos uma visão diferente. Deus quer que nós entendamos o propósito de estarmos no nosso trabalho. Então, por isso, era urgente que Timóteo falasse destas questões. Paulo demonstra aqui que é, de fato, uma questão importante que precisava ser falada na igreja de Éfeso, e por estar registrado aqui na palavra de Deus, precisa ser falado também entre nós. As pessoas estavam se convertendo e precisavam ter uma visão evangélica, no conceito mais positivo que essa palavra possa ter, ainda que ela tenha se tornado tão negativa nos nossos dias, tão contaminada, né? Mas a palavra evangélico tem a ver com os frutos do evangelho genuíno. Então a igreja precisava ter uma visão evangélica a respeito do trabalho que exerciam. Então Paulo está falando aqui, literalmente nesta passagem, dos escravos. Ao dizer aqui, todos os servos que estão debaixo de jugo, ele está se referindo literalmente a escravos. Essa palavra aparece cerca de 125 vezes no Novo Testamento e umas 25 vezes na sua forma verbal, então são em torno de 150 vezes que aparece esse conceito no Novo Testamento de ser um escravo, literalmente escravo. O problema é que quando nós ouvimos o termo escravos, nós pensamos na escravidão racial que houve na história recente do nosso país. A gente pensa na escravidão dos negros, dos afrodescendentes, e a gente acha isso horrível, e é horrível mesmo. Mas a escravidão nos dias do Novo Testamento nada tem a ver com essa escravidão que faz parte da nossa história recente. Tire isso da sua mente, por hora. Não tem nada a ver, esqueça isso. Nos dias do Novo Testamento, nos dias bíblicos, desde os dias do Antigo Testamento, havia um tipo de escravidão e em nenhum momento a Bíblia mandou que se abolisse esse tipo de escravidão. Saiba disso, em nenhum momento a palavra de Deus mandou que se abolisse a escravidão. Deus regulamentou a escravidão em Israel, os impérios da época tinham leis que regulamentavam a escravidão, e em nenhum momento o cristianismo mandou que se abolisse a escravidão que existia naqueles dias. Aliás, ela é usada para a proclamação do Evangelho. Ela é usada por Deus para a proclamação da sua palavra. Então era um assunto comum, por isso que aparece tantas vezes no Novo Testamento, era uma palavra familiar, um pensamento comum naqueles dias. A própria economia estava baseada na escravidão. Muitos trabalhos eram exercidos por escravos. Havia muitos donos de escravos. Roma, a capital do império naqueles dias, conta-se que 1/3 da população de Roma era de escravos. Então, de cada 3 pessoas que você encontrava andando na cidade de Roma, uma era escrava. Ela tinha um dono que mandava na vida dela, que dizia para ela, vai, ela tinha que ir, faz isso, ela tinha que fazer. Então, os escravos estavam por toda parte.
E muitos escravos estavam então se convertendo. E eles estavam vindo para a igreja. E eles precisavam então aprender o que Deus desejava deles. Como eles deveriam enxergar o seu trabalho agora. Agora eles eram escravos cristãos. Eles continuavam sendo pertencentes aos seus donos, que mandavam neles. Mas eles agora são crentes. E eles precisavam ter uma nova visão. Uma visão evangélica do seu trabalho. E haviam vários motivos pelos quais as pessoas eram escravas. Prisioneiros de guerra poderiam ser tratados como escravos. Homens condenados por alguns crimes poderiam servir o resto de suas vidas como escravos daquelas pessoas contra as quais eles cometeram o crime. Por pagamentos de dívidas. Pessoas que se tornavam devedoras, muitas vezes elas entregavam a sua própria vida à pessoa para a qual ela devia o dinheiro. E então ela passava a pertencer àquela pessoa, ser escrava daquela pessoa como pagamento de suas dívidas. Sequestro. Havia sequestro, sequestravam-se pessoas, isso acontece até hoje. No século 21 isso acontece. Meninas que desaparecem são levadas muitas vezes para países para serem escravas sexuais. Isso é uma coisa que infelizmente não acabou. Mas algumas pessoas também naqueles dias eram sequestradas e eram usadas como escravos. Alguns eram vendidos como escravos pelos seus próprios familiares. Os próprios pais vendiam filhos e filhas como escravos. Alguns eram nascidos escravos, porque eram filhos de escravos, nasciam escravos. Agora, o fato é que alguns escravos, eles alcançavam instrução. Por isso que a escravidão era diferente dessa que está na nossa memória aqui, na história do nosso país. Alguns donos de escravo investiam na instrução dos seus escravos. Alguns se tornavam barbeiros, outros se tornavam mordomos, outros se tornavam cozinheiros e alguns se tornavam até médicos, irmãos. O dono do escravo investia na vida dele para ele se tornar um médico e ser o médico da família. Então ele era um médico com todo o conhecimento médico que era possível obter na época, e ele então servia como escravo naquela família sendo um médico. Então era um tipo de escravidão que não lembra a nossa escravidão racial aqui, lembra o nosso trabalho, lembra a nossa relação com o trabalho. Haviam leis que protegiam os donos de escravo, é fato, leis que permitiam que os donos de escravo tratassem seus escravos quando eles desobedecessem, e por isso alguns escravos poderiam ser colocados sim em trabalhos forçados, serem acorrentados, e se roubassem os seus donos, havia uma lei que permitia aos donos de escravo marcar com um ferro quente a testa desse escravo, para que todos os que olhassem para ele soubessem que ele foi um ladrão. Era permitido isso pela lei romana, e alguns poderiam ser até crucificados. Só que dizem os historiadores que a opinião pública, naqueles dias, ela não era favorável a se tratar os escravos com crueldade, como acontece hoje, né? A opinião pública também não é favorável a que se trate qualquer pessoa com crueldade. Então você vê que o mundo, ele não mudou muito. O coração do homem continua sendo o mesmo. Por isso, muitos escravos, irmãos, eles eram tratados com o necessário para as suas necessidades. Alguns escravos se tornavam amigos dos seus próprios donos, amigos pessoais, recebiam permissão para exercer trabalho fora de casa, onde eles poderiam ganhar dinheiro, e se eles guardassem esse dinheiro, eles poderiam comprar a sua própria liberdade. Alguns donos de escravo permitiam que os escravos trabalhassem algumas horas a mais como pagamento por sua própria liberdade. E quando eles completassem esse trabalho, o valor da sua liberdade, eles eram colocados em liberdade, eles eram então alforriados. Era assim a escravidão naqueles dias. Quando isso acontecia, então esses escravos, eles iam diante do culto do seu Deus e pegavam aquele dinheiro da sua própria liberdade e oferecia àquele Deus. E ele então na sua consciência ficava em débito com aquele Deus pelo resto da sua vida, porque ele acreditava que aquele Deus é que conquistou a sua própria liberdade. Era esse o modelo de escravidão que havia naqueles dias. Porém haviam donos de escravo que voluntariamente davam liberdade para seus escravos, alforriavam eles. Então nós vemos, irmãos, que a relação
do escravo com o seu dono tem muito a ver com a nossa relação com o trabalho hoje. É muito parecida com a forma como nós encaramos o nosso trabalho hoje. E por isso várias passagens do Novo Testamento tratam esse assunto, para a gente entender que de fato é um assunto importante. Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9, trata deste assunto. Colossenses capítulo 3, versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1, que foi lido aqui, trata deste assunto. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10 tratam desse assunto, e tem uma carta inteirinha sobre esse assunto, que é a carta de Filemão, que é o assunto sobre um escravo e um dono de escravo. Então é um assunto importante. Então essa passagem aqui mostra isso para nós, e por isso ela trata direto com o nosso coração, como palavra de Deus. Ela trata com o nosso coração. Então a igreja, ela deve ensinar os crentes a ter uma visão evangélica do seu trabalho. O evangelho que transforma nossas vidas de uma forma completa e profunda. O nosso entendimento sobre este mundo, as coisas da nossa vida, não pode mais ser o mesmo que era antes da nossa conversão. Paulo vai dizer isso a Tito. Abra sua Bíblia, por favor, Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Só virar algumas páginas daí da sua Bíblia, 2 Timóteo, Tito. Veja o capítulo 2, versículos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, neste mundo aqui, a partir de agora, no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus nos educa, ela nos treina em um novo modo de viver, ela trabalha em nós como um professor, é essa a ideia dessa palavra. A graça de Deus trabalha em nós como um professor responsável pelo nosso aprendizado. É esse o efeito da graça de Deus. Ela muda a nossa forma de viver. A nossa palavra pedagogo vem da mesma palavra que é usada aqui, educar. O mesmo verbo educar aqui, no original, é de onde nós tiramos a nossa palavra pedagogo, que era uma função que era exercida naqueles dias, que era na verdade o paidagogo, era uma pessoa responsável por treinar uma criança, educar uma criança, dar aprendizado para essa criança, treinar essa criança para a vida. Aqui Deus está dizendo que a graça de Deus faz isso em nós. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Nós estamos sendo educados pela graça de Deus. E aí ele diz que para que nós vivamos no presente século, a partir da nossa conversão, de uma forma sensata. Essa palavra sensata significa com uma nova mente, uma nova maneira de pensar, um novo entendimento, de maneira justa. Isso significa vivendo neste mundo aqui de uma forma honesta, de acordo com a palavra de Cristo, com a lei de Deus. E piedosa significa que nós vivemos aqui agora, considerando todas as coisas do ponto de vista de Deus. É isso que significa a palavra piedoso. Tudo tem a ver com Deus. Quando você sai da sua casa para você ir trabalhar, tem a ver com Deus. Quando você chega na sua casa para você descansar depois de ter trabalhado, tem a ver com Deus. Quando você põe a sua cabeça no seu travesseiro, tem a ver com Deus. Quando você come, tem a ver com Deus. Irmãos, não existe departamento. Não tem como departamentalizar a vida. Quando eu estou lá no meu trabalho, eu estou na minha vida secular. Quando eu venho para a igreja, eu estou na minha vida religiosa. Eu não sei quem que inventou essas coisas. Tudo é espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, porque ele é espiritual. Tudo é julgado por ele como espiritual. Quando você dirige o seu carro, é espiritual. Quando você trabalha, é espiritual. Tem que andar com o farol aceso, irmãos. De dia, das rodovias estaduais. Você é um crente. Então agora nós temos que começar a nos lembrar que temos que acender o farol, porque isso é espiritual. Nós obedecemos às leis de trânsito porque isso é espiritual. Não tem vida secular e vida espiritual. O homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, as pessoas precisavam entender isso, que agora ele era um crente escravo, mas ele precisava entender isso.
Então, o Evangelho, ele transforma a nossa vida por completo, educando-nos para que, renegadas as paixões e impiedades mundanas, vivamos no presente século de uma forma sensata, justa e piedosamente. Por isso Deus quer que nós tenhamos um novo entendimento a respeito do nosso trabalho, e por isso a igreja deve ensinar sobre estas coisas. A igreja deve ensinar os crentes a ter uma visão evangélica do trabalho. E o que significa ter uma visão evangélica do trabalho? Volte para 1 Timóteo capítulo 6, por favor. O que significa ter uma visão evangélica do trabalho? Primeiro, irmãos, isso significa olhar para as autoridades do trabalho como dignas de honra. No versículo 1 ele diz: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Todos os servos estavam debaixo de um jugo. Aqueles que estão sem liberdade, é isso que significa o jugo. Eles não têm liberdade. Se o seu senhor dissesse, faze isso, ele tinha que fazer. Se o senhor dissesse, vai, ele tinha que ir. Se dissesse, venha, ele tinha que vir. O centurião romano que encontra-se com Jesus em Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, ele diz isso para Jesus. Ele disse: eu sou um homem sujeito às autoridades, e eu tenho homens sob minha autoridade. Se eu disser a este vai, ele vai. Se eu disser a este vem, ele vem. Se eu disser a este faze isso, ele fará isso. Era esse o conceito de estar sob um jugo. É você não ter liberdade para você fazer o que você quiser. Alguém estava dizendo para você, faça isso, e você tinha que fazer. Então Paulo ele diz aqui que havia um jugo sobre essas pessoas. Jugo aqui, irmãos, é a mesma ideia de uma canga que é colocada sobre um animal, para ele fazer aquilo que ele não quer fazer. Quando você coloca uma canga sobre um animal, quando você põe uma canga sobre um boi, é porque aquele boi não quer ir naquela direção, e você precisa que ele vá naquela direção. Para ele puxar o carro, para ele arar a terra, você precisa que aquele boi vá naquela direção. Então, para ele te obedecer, você tira a liberdade dele, você põe um jugo sobre ele. E aí, se ele tenta sair, ele se machuca, até que ele aprenda que aquela é a direção que ele tem que ir. Então o jugo significa que o boi não tem liberdade para ele ir para onde ele quer. Foi colocado um jugo sobre ele. Ele está dizendo que aqueles escravos, aqueles servos tinham um jugo sobre si. Eles não tinham liberdade para fazer o que queriam. E, irmãos, quando nós estamos no nosso local de trabalho, tem um jugo sobre você. Você não tem liberdade para você fazer o que você quiser. Você se sente como um boi. É por isso que as pessoas têm essa relação com o trabalho. O trabalho é um peso para elas. É por isso que as pessoas não gostam do trabalho, porque elas querem ser livres. Mas Paulo está dizendo aqui que no nosso trabalho é colocado um jugo sobre nós. Nós fazemos coisas que nós não queremos fazer naquele momento em que estamos fazendo. É a nossa vida. Por mais que pessoas gostem do seu trabalho, eu usei outro dia a figura de um jogador de futebol, né? O sonho dos brasileiros é ser jogador de futebol. Sabe por quê? Porque eu quero trabalhar naquilo que eu gosto de fazer. Porque ele pensa que jogar futebol, que ser um jogador de futebol, é apenas jogar. É por isso que muitos tentam e não conseguem, porque não é só jogar. Às vezes eu fico pensando assim, puxa, né? Ser jogador de futebol, já pensou? Rapaz, olha, essa semana eu não estava afim não, viu? Mas olha, vai ter que ir para a concentração, vamos ter que pegar um avião, viajar, 12 horas de avião, e depois chegar lá para jogar, e depois voltar. Olha, eu não queria não. A gente pensa só no gramado, né? Eu gosto de jogar futebol, né? Só naquele gramado, né? Tudo aquilo que a gente é obrigado a fazer é jugo. E a gente não gosta. E então ele diz, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra os seus senhores, aqueles que põem o jugo sobre ele. A ideia desta palavra aqui é, de fato, a de receber ordens e ter de executá-las. Não existe opção, é obedecer. Tem que obedecer. Jesus usou essas palavras aqui quando ele disse lá, aquele texto tão conhecido dele, né, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente pensa, puxa, se eu vou para Jesus cansado e sobrecarregado, Ele vai me aliviar. Então eu imagino que Ele deve ter estendido uma rede debaixo de uma árvore frondosa para eu descansar naquela rede, e Ele vai trazer para mim um suco de maracujá doce, doce, doce. E aí Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Senhor, não estou entendendo que descanso o Senhor quer me dar. O Senhor diz que é para eu ir até Ti, porque eu estou cansado e sobrecarregado, e o Senhor diz que tem um jugo me esperando? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo aqui para o servo ser manso e humilde perante o seu Senhor. É isso que vai trazer descanso para ele. E achareis descanso para as vossas almas. Essa é a ideia encontrada aqui, irmãos, para aqueles escravos. Eles não tinham opção, só lhes restava a obediência aos seus senhores. E todos os crentes que estão na posição de empregados estão na mesma posição. Eles não têm liberdade de escolha, a eles só cabe obedecer. É a mesma situação dos escravos naquele dia. Porém, o nosso coração ele não quer obedecer. Como o animal sobre o qual é colocado o jugo, nosso coração resiste. Nós não gostamos de estar ali, não há prazer para nós. E Deus está dizendo que Ele não só deve obedecer, como deve honrar aquele que colocou o jugo sobre Ele, que lhe deu aquela ordem. E considerar digno de toda a honra. A palavra Senhor aqui, irmãos, é uma palavra interessante também. É de onde nós tiramos a nossa palavra déspota. Sabe o que significa um déspota? Déspota significa alguém que manda, que tem poder para mandar. É uma palavra mais forte do que a outra palavra usada no Novo Testamento para Senhor. Haviam duas palavras usadas para Senhor. Uma delas é uma palavra que a nossa igreja conhece, ou conheceu. Lembra quando a gente tinha aquele grupo de louvor aqui? Qual era o nome daquele grupo de louvor? Como é que era? Kyrios. Sabe o que significa Kyrios? Senhor. Só que essa palavra Kyrios, Senhor, é um Senhor mais suave. É a palavra muitas vezes usada para Jesus. Ainda que déspota seja usada 3 vezes para Jesus no Novo Testamento, a maioria das vezes a palavra usada para Jesus como Senhor é a palavra Kyrios, que é uma palavra mais suave. Aqui ele usa a palavra déspota, que é uma palavra mais forte. Ela não tinha o significado que tem hoje. Um déspota hoje é um ditador, um mandão, alguém que é insensível. Não era esse o conceito da palavra. Mas era uma palavra mais forte do que a palavra Kyrios, que significa Senhor, um Senhor suave. Aqui era um Senhor forte mesmo. E ele diz que estes escravos tinham esse Senhor sobre si e deveriam honrá-los. Deveriam considerá-los dignos de toda a honra. Então naqueles dias a palavra não tinha esse peso negativo que ela tem hoje, mas tinha uma força. Era um déspota. Um déspota. Era uma palavra forte para a autoridade. E é essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Então Paulo diz aqui que os servos deveriam considerar dignos de toda a honra os seus próprios senhores, estes homens. Este é o pensamento evangélico sobre o trabalho. Os nossos chefes, os nossos patrões, são dignos de honra. Aí você, pastor, que você não conheceu o meu. Você não sabe como é que é o meu. A palavra de Deus sabe. A palavra de Deus sabe exatamente como era o seu chefe. Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 18: Vós servos, sede submissos aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos maus e perversos. E diz que eu tenho que ser submisso a ele. Esse é o pensamento evangélico do trabalho. Muitos crentes, irmãos, agem no trabalho como incrédulos. Odeiam seus chefes. Odeiam seus patrões. Talvez estejam entre aqueles 18% que não estão satisfeitos com o seu trabalho e têm até a intenção de prejudicar a empresa em que trabalham. Crentes precisam entender que a empresa em que eles trabalham tem sido um instrumento de Deus para o seu próprio sustento. E tem que ser tratado como uma pessoa digna de honra, e honrar o seu local de trabalho. Louvar a Deus por existir aquele que lhe dá o trabalho.
É o mesmo princípio que Paulo está ensinando aqui. Aqui ele fala sobre honra. Ele já falou, na verdade ele vem falando sobre honra, né? No capítulo 5, versículo 3, ele diz que era para honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas. No capítulo 5, versículo 17, ele diz que era para serem considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidissem bem, com especialidade aqueles que se afadigavam na palavra e no ensino. E aqui ele diz que deveriam ser considerados de toda a honra. Veja, honra, dobrada honra, toda a honra. Se nós formos escolher essas pessoas aqui para honrar, viúvas, verdadeiramente viúvas, presbíteros, que presidem bem e ensinam a palavra de Deus, e os nossos chefes, para quem nós daríamos toda a honra? Talvez a gente invertesse, né? Eu daria honra ao chefe, dobrada honra aos presbíteros, e toda a honra às viúvas. Mas não é assim que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus faz o contrário. Honra as viúvas, dobrada honra aos presbíteros, toda a honra ao seu chefe, toda a honra ao seu patrão. Alguns são donos do próprio negócio. A quem você deve dar toda a honra? Aos seus clientes? São eles que Deus tem usado para o sustento do seu trabalho. E às vezes tem cliente, né? Esse cliente aí não queria que viesse hoje não. Esse aí não. Diga que eu não estou. Olha, ele mandou dizer que você não está. Toda honra, considerar digno de toda honra, significa tratar como algo de valor, tratar com respeito, elevar essa pessoa no nosso conceito. Agora, por que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque isso traz glória para o nome de Deus. Veja o que ele diz. Considerem dignos de toda a honra aos próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Esta deveria ser a preocupação do escravo que agora é um crente. Ele não deveria mais buscar a sua liberdade, ou ter ansiedade por sua liberdade, ou ter a sua própria liberdade como grande objetivo da sua vida, e fazer isso a todo custo. Ele deveria saber qual era o propósito pelo qual Deus o havia colocado naquela condição de ser escravo daquele senhor. E era testemunhar para aquele senhor o nome de Deus, trazer glória para Deus naquela situação. É assim que o crente vê ou deve ver o seu local de trabalho. Você sabe por que você está trabalhando lá, meu irmão? Você sabe por que você está nessa condição que você está? É porque Deus te colocou aí, e Deus quer que você seja uma testemunha do nome dEle ali mesmo, para essas pessoas que talvez tratem você de uma forma como você não gostaria de ser tratado. Mas Deus está dizendo aqui na palavra dEle, que Ele te colocou lá para ser um representante do seu próprio nome. Você carrega o nome de cristão, você carrega o nome de Deus, então Ele quer que lá você seja uma testemunha dEle, e que você tenha uma postura a proteger o nome dEle, para que o nome dEle não seja blasfemado. Percebe a importância da visão que um crente tem que ter do seu local de trabalho, das pessoas com as quais ele trabalha, sobretudo aquelas que têm autoridade sobre ele no seu trabalho? A sua função lá é testemunhar de Cristo, é o Evangelho. Você pensa que você está lá para você ganhar dinheiro? Não, o dinheiro necessário para você, Deus vai dar enquanto você dormir. Não é o que diz o Salmo 127? Se o Senhor não vigiar a casa, não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não é isso? Se o Senhor não der o seu sustento, inútil será levantar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele dá enquanto... E a gente sempre pensou que a gente trabalha para ganhar dinheiro, não é? Isso é um mundo, irmãos. É um mundo que pensa assim. A visão evangélica do trabalho não é essa. Nós trabalhamos porque Deus diz que do suor do meu rosto eu vou comer até o final da minha vida. É para isso que nós trabalhamos. E se eu tenho essa visão, eu vou dar um testemunho para aquelas pessoas. Eu estou ali numa missão. A missão de testemunhar o Evangelho, representar Deus naquele lugar. Honrar os superiores também é uma atitude que resulta, irmãos, em embelezar o Evangelho. Tornar o Evangelho belo para as pessoas. Por isso é que ele diz assim, não somente para que o nome de Deus não seja blasfemado, mas também para que a doutrina não seja blasfemada. Crentes, irmãos, muitas vezes
não percebem isso e murmuram do seu trabalho? Reclamam das empresas? Olha, irmãos, deixa eu ser honesto com os irmãos, sindicato não é coisa de Deus, não. Movimento sindical não tem nada a ver com o Evangelho. O crente é satisfeito sempre, porque é o que Deus está usando na vida dele. Ele entende a soberania de Deus. Esse negócio de murmurar contra a empresa, murmurar contra o patrão e ver no patrão um inimigo, não é de Deus. Nós precisamos adornar a beleza do Evangelho. Aliás, isso aqui cabe também para os estudantes que ficam reclamando dos seus professores, porque o professor é muito chato, fica dando trabalho. O seu papel lá no seu curso, na sua escola, na sua faculdade, é fazer com que o Evangelho brilhe lá, que adorne a beleza do Evangelho, respeitando os seus superiores, testemunhando para eles. Deus colocou você lá para isso. Você tem que ser luz lá, você tem que ser satisfeito com eles e respeitar a autoridade que Deus deu a eles sobre a sua vida. Se Ele disser para você fazer aquele trabalho, faça da melhor forma possível e mostre a beleza do Evangelho. É isso que Deus espera de nós. É para isso que nós estamos aqui neste mundo. Por isso é que Ele diz isso, para adornar a beleza do Evangelho. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10, veja aí, vira lá para mim novamente, por favor. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha o que ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de... Irmãos, vamos ler junto? Dando-lhes motivo de... E não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas o quê? A doutrina de Deus, nosso Salvador. A forma como nós lidamos com aqueles que estão sobre nós no nosso trabalho, nós ornamos, enfeitamos, mostramos a beleza do Evangelho. Então a dedicação de um crente no seu trabalho não é para ganhar dinheiro, é para que o Evangelho brilhe, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Nós fazemos isso, irmãos, pensando no Evangelho. Eles devem pensar que antes de ter a sua liberdade, eles foram colocados ali por Deus, na sua soberania, para que eles ali testemunhem o Evangelho de Deus. A doutrina de Deus, é o que Paulo diz. Então Paulo diz que essa postura adorna o ensino do Evangelho. Esta é a responsabilidade do crente em suas obrigações de trabalho. Então, o que significa ter uma visão evangélica do trabalho? Significa honrar as nossas autoridades no nosso local de trabalho, tratar com toda a honra. Segundo, o que significa ter uma visão evangélica do trabalho? Estou caminhando para o fim. Significa ter uma satisfação com o benefício do outro. Trabalhar para que o outro obtenha a satisfação. Veja no versículo 2, ele muda um pouquinho o tipo de senhor, mas o princípio é esse: trabalhar para a satisfação, para o benefício, trabalhar com satisfação no benefício do outro. Ele diz no versículo 2, também os que têm senhores fiéis, não os tratem com desrespeito, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles que partilham do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas. Paulo aqui ele faz então uma pequena alteração. Agora ele passa a falar de um escravo que tem um senhor crente. É interessante, por que ele falou assim, olha, você aí que tem os seus escravos, por favor, você é um crente agora, coloque-os em liberdade. Dê uma carta de alforria para eles, você é crente. Ele não diz isso, ele fala para o escravo agora, que é crente, e que o dono dele é crente, para ele tratar esse dono com todo respeito também, e mais ainda, trabalhar ainda mais para ele. Puxa vida, eu pensei que quando o meu dono se convertesse, eu ia ficar livre, e agora o apóstolo Paulo vem e diz que eu tenho que trabalhar ainda mais para ele. Eu pensava isso.
Agora ele fala desta forma, sabe por quê? Agora ele coloca que Deus na sua soberania salvou não só o escravo, mas o dono dele. Os dois são crentes agora, os dois vêm para a mesma igreja agora, os dois sentam no mesmo banco agora, os dois ouvem a palavra de Deus junto, os dois cultuam a Deus junto, e um é dono do outro. E ao invés de falar com o dono, ele fala com o escravo. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que tem no nosso coração. Então este escravo, ele poderia pensar assim: já que Deus salvou o meu Senhor, eu acho que agora Ele vai me colocar em liberdade. Era uma possibilidade, realmente era uma possibilidade, mas ele não deveria criar essa expectativa. Se Deus fez o seu dono se tornar seu irmão em Cristo, Ele tinha duas razões agora para servir esse homem. Se o seu dono não era crente, ele tinha uma razão: a beleza do Evangelho e o nome de Deus ser glorificado. Mas se ele se converteu, ele tem duas razões agora. Além de glorificar o nome de Deus e ornar o Evangelho, é porque agora ele tem um irmão em Cristo sendo abençoado com o trabalho dele. Agora o trabalho dele abençoa um irmão em Cristo. Deus está pegando o nosso coração aqui, irmãos. Deus pega a gente no coração. Ele certamente poderia pensar que agora, se o Senhor era um crente, ele poderia então relaxar no trabalho. Puxa, ele é meu irmão em Cristo, né? Então posso chegar uns 5 minutinhos mais tarde. Ele vai compreender, né? Meu irmão em Cristo. Então posso dar uma relaxada aqui, posso sair mais cedo para almoçar, voltar alguns minutos a mais depois do almoço. Se tiver algum problema que eu precise resolver, certamente Ele vai me deixar eu me ausentar do meu local de trabalho, porque afinal de contas, Ele é meu irmão em Cristo. Então agora eu posso relaxar. Aí vem o apóstolo Paulo e fala: seu irmão em Cristo, trabalha ainda mais. Trabalha ainda mais por ele. É uma atitude que, se o dono dele quiser tomar, que ele tome, mas ele não deve criar essa expectativa e muito menos exigir isso do seu chefe, que é seu irmão em Cristo. O seu patrão, que é seu irmão em Cristo, nunca deve ser uma exigência. Ele deve trabalhar ainda mais, porque aquele que está sendo abençoado agora é seu irmão em Cristo, e ele tem que ter satisfação no seu trabalho agora, porque ele está fazendo isso em benefício do outro, não em benefício dele mesmo, porque é um irmão em Cristo que está sendo abençoado. E agora é o irmão que recebe do seu serviço. É isso que ele está dizendo. E ele está podendo contribuir para o benefício daquele homem. Isto é de fato amor, não é, irmãos? Fazer sem esperar nada em troca. Ele não está pensando aqui na sua liberdade. Ele está pensando aqui no benefício do irmão. Ele está alegre porque Deus salvou o seu Senhor. O seu dono agora é um crente. Agora ele é escravo de um homem que é crente. Ele não é mais escravo de um incrédulo. Agora ele é escravo de um crente. Então ele tem um motivo a mais para trabalhar. Porque Deus, na sua soberania, deu-lhe um irmão em Cristo. Deu-lhe como irmão em Cristo aquele que era seu dono. Então ele é um escravo, mas ele está contemplando agora o que Deus está fazendo na sua vida. Está contemplando a soberania de Deus. Isso aqui é um descanso na soberania de Deus. Deus colocou ele naquela situação e ele vai honrar a Deus. Aqui, irmãos, nós temos um princípio muito útil que sonda o nosso coração. Um princípio muito útil. Está presente aqui nesse versículo. E deixa eu dizer para você. Não fique ofendido comigo, mas isso sonda o nosso coração. O meu e o seu. Crentes muitas vezes pensam que seus irmãos em Cristo têm a obrigação de lhes fazer coisas de graça, porque são seus irmãos em Cristo. Às vezes usam do serviço de seus irmãos e querem melhores preços. Afinal, são meus irmãos. Eles têm que fazer melhores preços para mim. Se os irmãos quiserem, irmãos, se algum irmão tem algum negócio e você vai usar do negócio dele, se ele quiser te abençoar e fazer um melhor preço para você, ou mesmo fazer de graça, seja grato, mas não crie essa expectativa no seu coração. Use do serviço do irmão e pague com alegria, porque é um irmão em Cristo que está sendo abençoado. É um irmão em Cristo que está sendo honrado.
É esse o princípio aqui. Se você tem alguém que vai ser abençoado com o seu trabalho, trabalhe ainda mais. Faça isso sem murmuração, sem mágoa no coração. Puxa, pensava que o irmão ia fazer de graça para mim, afinal a gente é da mesma igreja, né? Onde é que está isso aí na Bíblia? Pelo que eu estou vendo aqui, é o contrário na palavra de Deus. Ah, mas eu esperava que ele ia fazer isso por mim. Aliás, nós somos irmãos, nós estamos aqui na casa. Veja como o mundo está no nosso coração. Como nós trazemos coisas do mundo. Paulo diz aqui, não, trabalhe ainda mais. Trabalhe ainda mais. Use com alegria. Se o irmão quiser te abençoar, receba com gratidão, mas não crie essa expectativa e nem fique magoado com ele se ele não fizer. É o trabalho dele, ele tem que receber por isso. Não abusemos da nossa comunhão cristã. Assim também os crentes, irmãos, nós não devemos esperar que os irmãos façam coisas para nós de graça. Nós estamos tendo a oportunidade de abençoar, pagando pelos nossos serviços. Se quiserem, que façam, mas não deve ser uma exigência nossa. Não considere o irmão que prestou serviço para você e cobrou um preço justo, menos crente por causa disso. Não considere ele menos crente. Puxa, eu pensava que ele ia fazer mais barato para mim, eu pensava que ele... Não considere ele menos crente. É justo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É justo que ele seja seu dono. Você é um escravo dele, é o que ele estava dizendo para aqueles servos. E ele, sendo crente agora, trabalha ainda mais para ele. Honre a ele. Você percebe como a palavra de Deus sonda o nosso coração? Essa é a relação, irmãos, que nós temos com o nosso trabalho. Nós não gostamos mesmo. Nós não gostamos daquilo que Deus disse para Adão, mas Deus quer que a graça dele nos eduque, de forma que nós tenhamos uma visão diferente do nosso trabalho, da nossa escola, uma visão de todos aqueles que têm autoridade sobre nós, uma visão diferente, uma visão como fruto do Evangelho. Por isso Paulo diz que as pessoas deveriam pensar assim, os crentes devem pensar assim, e este é um assunto importante para a igreja, porque os crentes têm que ter isso no seu coração. Nosso trabalho é para a glória de Deus, não trabalhamos para ganhar dinheiro. Se Deus quiser dar dinheiro, que Ele dê. Deus faz assim, Ele dá mais dinheiro para um do que Ele dá para outro, isso é com Ele, não é conosco. Às vezes Ele dá mais dinheiro para um irmão e menos dinheiro para o outro, porque Ele está ministrando no coração dos dois, e isso é com Ele, nós apenas temos que trabalhar. E a quantia de dinheiro é com Ele, porque nós não trabalhamos pelo dinheiro, nós trabalhamos para a glória dEle, porque foi isso que Ele disse para Adão. Nós trabalhamos para a glória dEle, trabalhamos usando o nosso ambiente de trabalho como um testemunho, e por isso que devemos trabalhar e trabalhar bem, com dedicação. Trabalhamos para que o Evangelho seja adornado, para que o nome de Deus seja honrado. Se vamos trabalhar para algum irmão, que trabalhemos ainda mais, para que ele seja abençoado com isso. A igreja deve ensinar então os crentes a ter uma visão evangélica do seu trabalho. Isso é considerar as autoridades como dignas de toda honra e ter satisfação no benefício do outro. Você concorda com isso? Amanhã cedo, muitos de vocês vão se levantar para trabalhar. Como é que você vai levantar amanhã? Muitos jovens amanhã vão se deparar, numa segunda-feira, com aquele professor. Como é que você vai levantar amanhã? Senhor, eu te louvo pela tua graça, que me educa, para que eu renegue as minhas paixões, mundanas e impiedosas, e viva neste século de uma forma sensata, justa e piedosamente. Vá para o trabalho, vá para a escola, vá fazer o que você tem que fazer para a glória de Deus e para a beleza do Evangelho.